Olá, bem-vindo a mais um programa da série O Caminho. Este é um tempo especial onde podemos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Talvez alguns desses assuntos apresentados sejam novos para você e estejam martelando na sua cabeça, mas tenha certeza que o Espírito da Verdade vai guiá-lo a toda a verdade. No programa passado aprendemos sobre a volta de Jesus e que ela é apenas uma questão de tempo. Os sinais indicam que essa realidade está muito próxima. Mas será que existe uma data para o retorno do Messias? O que a volta de Jesus representa? Quem vai ver Jesus voltar e como isso afeta você? Quer saber como vai ser o fim do caminho? Então fique conosco. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Clame ao Senhor. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, Que tu criaste, Senhor, pois tu criaste toda a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, Exalte o nome do Senhor. pois tu criaste Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Que esse Deus possa ser exaltado a cada instante. Que na tua vida Ele possa fazer morada a todo instante. Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz. Querido Deus, pelo seu amor e pela sua graça, mais uma vez, comparecemos diante do Senhor aqui na sua casa, Senhor. Como é bom, Senhor, estar diante da sua presença e com as pessoas que nós queremos tanto ao nosso lado. Nesse momento, Senhor, queremos tirar o nosso pensamento das coisas de fora, das nossas preocupações do dia a dia. Queremos, Senhor, implorar para que o seu Espírito tome conta da nossa vida, possa abrir a nossa mente, o nosso coração, possa nos colocar em pé, olhando para cima e para o alto, para o Senhor. Toca no Senhor aonde nós precisamos, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, que bom que você está aqui mais essa noite, que bom que nós estamos aqui para mais uma classe da Bíblia, não é? Falando mais uma vez a respeito do caminho que é o Senhor Jesus. Vamos falar comigo?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem disse isso? Jesus. Hoje o nosso tema, eu sempre digo que é intrigante, que é interessante, não é? Não vou dizer nada, é você que vai dizer. Nós estávamos, durante esses dias, estudando a história do mundo, como Deus criou o mundo, evidências maravilhosas. Eu estava pensando hoje, enquanto eu estudava esse tema, enquanto eu meditava, fazia as minhas orações, eu estava pensando em como deve ser o coração de Deus olhando para o nosso mundo hoje. Já parou para pensar? Talvez você entenda um pouquinho, se você tem um filho assim, desviado, um filho drogado, se você tem um filho que bebe, um filho que não consegue acertar sua vida matrimonial, talvez você entenda um pouco. Talvez você entenda se você tiver um filho preso. Talvez você entenda se você passa madrugadas e madrugadas sem conseguir dormir, pensando nos seus filhos. Porque Deus olha por nós dessa maneira. Eu fico imaginando que Ele fica com o seu coração assim, tão ansioso para Deus, logicamente, porque Ele é Deus, olhando para nós e para a situação do planeta, querendo colocar logo um fim na situação do pecado, querendo logo dar oportunidade para os seus filhos, aqueles que olham para Ele, que o aceitam, aqueles que enxergam o sacrifício dele na cruz e a sua graça maravilhosa, querendo dar para todos eles a oportunidade de viverem a vida que Ele prometeu. E eu fico pensando que algumas vezes Ele fica assim, angustiado. Sabe, embora Ele seja Deus, muitas vezes Ele ficou angustiado na história desse mundo. E sabe, eu fico também imaginando, e a palavra de Deus diz que o Senhor Deus ficou ali sobre a cruz do Senhor Jesus, enquanto Ele morria. E aquelas trevas que vieram sobre as três cruzes e sobre a multidão, estavam ali para ocultar a vergonha do Senhor Jesus, e o Senhor Deus estava ali olhando para o seu filho, sem poder intervir na vida dele, ou na morte dele naquele momento. Que momentos trágicos da história do universo. Aquela mistura de alegria e de tristeza, de choro e de lágrimas. Qual é a maneira pela qual nós somos salvos nesse mundo? Somos salvos pelo quê? Errei e falei a metade já, né? Salvos pela graça. Não por obras da lei. É o que diz o Senhor. Só existe uma maneira de você e eu sermos salvos, pela graça, mas essa é a maneira. E ainda aqui outro dia nós estávamos estudando e de repente nós falamos a respeito de como acontece o pecado e depois como acontece o perdão, a conversão, voltar para Deus. E a gente estava dizendo que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, lembra? Mas ele pecou, pecados terríveis, não é? Em sequência assim. Mas ele foi porque ele tinha um coração puro. E a Bíblia diz assim, o Senhor Deus diz: filho meu, guarda o teu coração. Ou seja, ao mesmo tempo que eu fico feliz e penso assim, Deus não olha para o meu exterior, não olha para quem eu sou, não olha para o que eu faço. Deus me salva pela graça, mesmo que eu não mereça, Ele me salva mesmo assim, me atrai para Ele, oferece o perdão dEle de graça. E eu não preciso me preocupar com quem eu sou, se eu sou rico, se eu sou pobre, eu não preciso me preocupar com nada, porque o Senhor limpa, Ele zera a minha conta toda. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que é bom o Senhor olhar para o meu coração e não para o meu exterior, é perigoso, porque como é que está o seu coração? Como é que ele está? E ele diz: filho meu, guarda o teu coração. E sabe que os nossos sentidos são as entradas da alma, não é? Aquilo que você vê e que entra na sua mente, aquilo que você pega, aquilo que você ouve, e é por aí que as mensagens têm vindo, colocando veneno dentro do nosso coração. E o pior erro não é o erro mesmo em si, é o erro misturado com a verdade, ou com o certo. É a mentira misturada com a verdade. O pior veneno não é aquele que vem puro e ninguém chega para você e diz assim: toma esse copo de veneno, é uma delícia, vai matar você, mas é muito gostoso, você vai pelo menos aproveitar bastante. Ninguém fala isso.
Agora, quando se coloca veneno aos pouquinhos assim, e aquilo vai adoecendo você, e você não sabe de onde vem aquilo, e de repente em 10, 20 dias, aí você morre, aí é terrível. E é isso que o inimigo tenta fazer conosco, colocar o erro assim. E Deus de lá de cima fica olhando tudo isso. E a gente olha os jornais, que coisa terrível, não é? Investigam o caso de uma menina, acham que foram os pais, ninguém sabe se foi ou não, mas como já houve outros pais que mataram seus filhos, e a gente fica pensando, meu Deus, como é que os outros pais foram capazes de fazer isso? Como é que pode ser ter gente capaz de fazer isso? E ao mesmo tempo a gente pensa, puxa, será que esses dois são culpados? E se não são, esse pai, coitadinho, está sofrendo, tendo a sua filha morta? E o mundo é assim, um mundo injusto, e Deus lá de cima olha para tudo isso, e o que acontece nesse mundo, e no planeta que Ele criou, e no ser humano que Ele criou para ser perfeito, para estar com Ele, andar com Ele, para ser a imagem dEle, e para todas as pessoas que olham para Ele e descreem dEle e dizem, Deus não existe, eu cuspo no rosto de Deus, se Deus existisse, Ele então que me impeça, manda um raio descer do céu na minha cabeça, e Deus diz, filho, não é assim que eu trabalho, filho, eu dou para você a liberdade, eu dei a você a liberdade um dia para você escolher. Você entregou o mundo nas mãos do usurpador. Agora está aí, eu estou esperando para que você tenha todas as chances necessárias. Filho, pensa em mim, fala comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filho, você não tem que fazer nada, é só aceitar o meu sacrifício. É de graça, filho. Eu tenho que ir logo a esse mundo, estou te avisando. Eis que venho sem demora. Filho, se prepare para me receber, porque eu estou indo aí para buscar os meus, aqueles que se preocupam comigo, aqueles que querem entregar a sua vida a mim. Filho, se prepare, mas eu tenho que ir aí. E Deus deve estar dizendo assim o tempo todo. Mas a Bíblia aponta e Deus aponta para o fim do caminho. Eles apontam, porque senão Deus seria injusto se Ele não colocasse um fim nesse pecado e não desse para nós uma outra chance de recomeçar dali em diante. Como será o fim do caminho? E sabe, no último programa, quando a gente esteve estudando aqui a respeito da volta de Jesus, a gente estava dizendo também que haverão ou que existem muitos falsos cristos e falsos profetas no mundo hoje. E você se lembra dos textos que a gente apresentou? Agora, se existem muitos falsos cristos, falsos profetas, pessoas que têm o poder de Satanás e fazem milagres, pessoas que enganam com falsas doutrinas, se existe um tanto de gente assim nos últimos tempos, espíritos do mal, como é que nós podemos saber se quando Jesus voltou, foi Jesus que voltou mesmo? Como é que você pode saber? De repente, aparece alguém com as roupas de Jesus, andando no meio de Nova York, fazendo milagres, coisa que ninguém jamais viu, porque os milagres de Jesus foram coisa que ninguém jamais viu, e as pessoas diziam, jamais vimos coisa assim. Os milagres de Cristo não eram parecidos com esses milagres que acontecem hoje, porque eu nunca vi um leproso faltando pedaços de orelha e faltando pedaços do nariz, de repente à vista de todos ter a sua orelha reconstituída e o seu nariz também. Nunca vi um morto de 4 dias ser ressuscitado pelo poder e pela palavra de alguém, como aconteceu com Lázaro e como aconteceu depois que Jesus morreu com Paulo e o jovem Eutico que caiu de lá de cima de um sobradinho. Eu não tenho visto isso. Não tenho visto cegos de nascença, nem aleijados de nascença com as suas pernas atrofiadas, terem as suas pernas reconstituídas e saírem andando de suas cadeiras de roda. Eu não tenho visto pessoas com síndrome de Down serem curadas pelo poder e pela palavra de Jesus. Hoje eu não tenho visto, como aconteceu naquela época. E o Senhor Jesus disse, cuidado, porque haverá gente fazendo falsos milagres, falsos cristos, e eles vão enganar vocês, e de repente vai aparecer um aqui e outro ali, dizendo que sou eu, e vai fazer milagres e maravilhas, e o mundo vai ficar aí boquiaberto com eles. Cuidado, tenha calma, e foi o que nós vimos hoje. Mas então como é que a gente pode saber se é Jesus, e como Ele vem e quando Ele vem? O único jeito, o jeito que Deus sempre dá para nós, é a sua tão criticada palavra, através da Bíblia. Eu estava descontente com os gráficos que minha equipe estava fazendo, e resolvi fazer esse aí. Ele é bem melhor do que o que estavam antes, não é? Vocês estão rindo por quê? Não gostaram do meu gráfico?
Olha só, não se preocupe que agora eu ainda não vou usar, lá no terceiro slide só, tá? Nós vivemos em que época da história do mundo? Últimos dias. Vocês viram, olha, foi eu que escrevi aqui e fiz essa linha aí. Mas eu fiz mais também, vocês vão ver. É um gráfico, vocês vão ver que ele apavora dada a qualidade dele, né? Foi eu que fiz. Bom, vamos lá. A volta de Cristo, Jesus promete voltar a esse mundo. Agora vamos ver alguns textos. João 14, de 1 a 3. E você tem os textos todos aí na sua lição, que você vai levar para a sua casa depois. Tudo que a gente vai falando aqui tem. E textos que não tem, você pode conseguir conosco também. João 14, de 1 a 3, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, pois eu vou preparar-vos lugar. Não se preocupe, eu estou indo agora, eu vou morrer, vou ressuscitar, estou indo para a casa do meu pai, e eu vou preparar para vocês lá um lugar. E quando eu for e preparar esse lugar, eu virei outra vez. Jesus diz o quê? Virei. Vamos falar junto, acordar um pouco, vamos lá? Ele diz o quê? Virei outra vez. Ele diz: e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É o que o Senhor diz. Eu vou preparar o lugar e vou voltar. E vou levar você para mim, para que vocês possam viver aonde eu vivo, e para que eu viva junto com vocês. É isso. Ele diz mais: que garantia nós temos de que ele virá? E alguém diz assim: mas aí a Bíblia diz, mas quem diz que ele vem mesmo? Que vantagem ele vai levar em vir? E lembra que eu disse para vocês ontem, a parte mais difícil ele fez, não é? 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, não foi com dinheiro, nem prata ou ouro, que fostes comprados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, sem pecado, o sangue de Cristo. Ele está dizendo: filho, eu comprei você, e não foi com ouro e nem prata, porque embora para você o ouro e a prata possam parecer importantes, ouro e prata para mim não são nada, porque eu sou o criador de tudo, eu sou o dono de tudo. Filho, eu comprei você com coisa muito mais preciosa do que ouro e prata. Eu comprei você pelo preço da minha morte, com o meu sangue. E agora você acha que eu não vou buscar você? Se eu comprei você com o preço do meu sangue, e estou entregando a salvação de graça, você acha que eu não volto? Agora veja, promessas já cumpridas do Senhor. Ele prometeu que viria a primeira vez. Prometeu dar ele veio a primeira vez, não? Prometeu dar a vida. Deu ou não deu? Prometeu ressuscitar. Ressuscitou ou não ressuscitou? Agora, vem ou não vem? Como ele vem? Vamos aprender como Jesus virá. De novo a palavra de Deus nos ensina. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Primeira vez que Jesus veio a esse mundo, ele nasceu como um bebê, viveu num lar humilde, ele andava entre os pecadores, comia entre os pobres, era assim. E ele disse uma vez: o Filho do Homem não tem nem aonde recostar a sua cabeça na terra. Ele era um pobrezinho mesmo, para dizer para você e para mim, como ele disse: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados vocês são quando injuriarem vocês e perseguirem vocês por minha causa. Grande vai ser o galardão de vocês no céu. Agora vê. Dessa vez ele não vem assim. Ele vem sobre as nuvens, com poder e muita glória. É desse jeito que ele vem. Sobre as nuvens, com poder e muita glória. Mas será que Satanás pode imitar Jesus vindo sobre as nuvens com poder e muita glória com os seus anjos? Pode ou não pode? Sim ou não? Sim, porque a palavra de Deus diz que ele desce com poder, mas Jesus diz mais. Ele diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Os anjos do Senhor vêm junto com ele, e quando o Senhor Jesus se aproxima da terra, ele envia os seus anjos, e em todos os quatro cantos da terra, ele reúne os seus escolhidos. E eu vou colocar aqui os seus escolhidos como aqueles que escolheram Jesus, aqueles que tomaram a sua decisão, aqueles que disseram: Senhor, eu reconheço, o Senhor está me chamando para eu vestir o uniforme do exército de Jesus, e eu vou batalhar no seu exército. Eu quero mostrar para o mundo de que lado eu estou.
e Ele vai recolher através dos seus anjos, de uma outra extremidade do céu. Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. O Senhor diz que Ele vem com as nuvens, e quantos o verão? Todo olho. Como é que todo olho vai ver Jesus se a terra é redonda? E se Ele aparecer aqui em cima, como é que quem está lá abaixo vai ver? Se Ele vier aqui, como é que o povo lá no Japão vai ver? Aí é que está o poder de Jesus. Ele diz, todo olho o verá. Por isso, se você ouviu algum dia uma reportagem na televisão dizendo, sabia, Jesus acabou de chegar, Ele está lá, Ele está fazendo milagres como ninguém, Ele levita, ele dá vista aos cegos, olha o que Ele está fazendo. Você vai acreditar nisso? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todo olho o verá, e não é através da televisão não, porque tem um monte de tribos e de índios e de gente que vive nesse mundo que não tem TV, por isso todo olho o verá, não é através da televisão e nem através do rádio, de internet e de nada disso, todo olho o verá, de verdade, pessoalmente, é isso. Então você não pode ser enganado nisso, porque o Senhor Jesus, Ele se importa com você, Ele se importa comigo, Ele quer que a gente saiba exatamente como vai ser para nós não sermos enganados. Agora, 2 Pedro 3,10, mais uma dica de como será a vinda do Senhor. Virá, entretanto, como ladrão. Como é que o ladrão vem? Como é que ele vem? Sorrateiro, sem avisar. Já recebeu um bilhete na sua casa dizendo assim, olha, por favor, sai amanhã porque eu vou roubar a tua casa amanhã de manhã. É assim? É por isso que Jesus diz assim, o dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele vem como um ladrão, antes que você espere. E lembra que eu tenho te falado desses dias, alguns deixam para entregar a vida a Jesus amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Você não sabe se amanhã você estará vivo. E quando você pensa que estará longe, estará perto. Ele vem como um ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Lembra da cena da criação que a gente descreveu aqui? O Senhor Jesus falando e tudo fazendo. Agora o Senhor vem e tudo vai se desfazendo. É o inverso. E mais, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O Senhor vem como ladrão, mas o ladrão vem silencioso, e Jesus vem assim, Ele vem com estrepitoso estrondo. Será que você vai estar andando na rua e de repente Jesus puxa você e leva embora e ninguém fica sabendo? Ele veio para você secretamente. Aqui está dizendo que quantos olhos o verão? Todo olho o verá. Agora veja, vamos lá responder o VOF nossa provinha escrita, não é? Cristo virá como um ladrão, tomando muitos de surpresa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Tá certo. Sua vinda será secreta e silenciosa. Falso? Acertaram de novo. Agora veja. Aqui está meu gráfico de novo. Quando eu ouço alguém cantando que desafina, me incomoda, sabe? Eu acho que alguém que desenha, olha para isso e fica incomodado também, né? Mas está aí, olha que beleza. Aqui está dizendo os nossos últimos dias. É o tempo que nós vivemos. E aqui nós vamos colocar a linha da história do mundo, não é? Nesse ponto, nos últimos dias aqui, o que eu coloquei aqui? A volta de Jesus. É o que a Bíblia diz, ela promete. E ontem nós vimos que Ele virá agora, nos nossos dias, os últimos dias, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Vamos continuar a nossa prova. Será visível apenas para os cristãos, verdadeiro ou falso? Virá com poder e glória. Você acertou. Virá com poder e glória, acompanhado de milhares de anjos. Aí, agora apertei antes. Verdadeiro. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. Verdadeira, é isso mesmo. Agora vamos para o próximo. O que vai acontecer com aqueles que morreram aguardando a segunda vinda de Jesus? As pessoas que entregaram o seu coração a Jesus e que vão estar vivas quando Jesus voltar. O que vai acontecer com elas? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de voz, palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
aqueles que entregaram o coração a Jesus. Essa é a promessa do Senhor para você. Você tem alguém que morreu e a quem você está aguardando? Uma pessoa chegou para mim agora, eu conheci essa pessoa de criança, conheci o pai dele também. Ele diz assim: ontem quando você estava cantando aquela música, eu desmanchei de chorar, porque a música falava sobre a volta de Jesus, e eu lembrei do meu pai, e eu desmanchei de chorar. Tem alguém que você ama, a quem você aguarda? Pois o Senhor Jesus diz assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você pode imaginar a cena? O Senhor Jesus vindo com poder e grande glória, o céu se retirando, os elementos se desfazendo. Aqueles que aceitaram a Jesus estão aqui vivos, e de repente a terra começa a tremer. Jesus fala, a voz do arcanjo, o arcanjo é o Senhor Jesus, o arcanjo Miguel. Ele fala, a sua voz entra pelas entranhas das rochas, entra pela terra, e aqueles que morreram em Cristo ouvem a voz de Jesus, o seu pastor, porque cada ovelha só é capaz de ouvir a voz do seu pastor. E se você é a ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz do seu pastor, que é o Senhor Jesus. E ali a sepultura se abre e o anjo vem para receber, porque o Senhor disse que Ele enviará os seus anjos a recolher os seus escolhidos dos 4 ventos da terra. Essa é a cena maravilhosa. Vamos voltar para o gráfico. Eu fico olhando para ele, fico emocionado. Mas agora eu tenho que melhorar esse gráfico aí. Agora sim, aqui está a volta de Jesus. Vocês não estão vendo nada aí, né? Eu também não estou vendo muito não, mas esse é um risco bem... É para ser reto ele, mas não é não. Aí aqui está assim, veja só. Existem os justos. Existe um grupo de justos, quando Jesus voltar, um grupo de justos que vão estar mortos. E eu estou escrevendo aí, tá vendo? Mortos. E vai ter um outro grupo de justos que vai estar o quê? Justos mortos e justos vivos. Agora pensa só, Jesus volta. O que acontece com esses justos que estavam mortos, segundo disse aí a palavra de Deus? Eles, agora para eu enxergar isso aqui, pronto, agora está aqui, os mortos ressuscitam. Ixi. Os mortos ressuscitam. E os vivos, o que acontece com eles? Mas você já sabe? Vamos parar o estudo de hoje, vai. Vamos continuar. Os mortos ressuscitam. E o que acontece com os vivos? Vamos continuar lá. E os vivos que estiverem preparados na segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer com eles? A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos... Eu vou ter que parar um pouquinho aqui. Ele diz, o que ele diz aqui? Eu gosto de ouvir isso aqui, de ler isso. Ele diz, depois depois nós, os que estivermos vivos, que ficarmos vivos até a volta de Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os que morreram em Cristo e ressuscitaram primeiro. Então os que morreram em Cristo ressuscitam, e os que estiverem vivos e que aceitaram ao Senhor Jesus, serão o quê? Arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas nós vamos para lá com o corpo desse jeito que a gente está? Eu vou ser gordinho lá no céu ainda? Que coisa terrível, fazer regime no céu não vai dar, não é verdade? O que a palavra de Deus diz? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. E Jesus chama o sono de quê? A morte de quê? De sono. Ele diz, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou lá para acordá-lo. E quando ele chegou para ressuscitar a filha de Jairo, ele diz assim, a menina dorme, foi o que ele falou. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Que promessa maravilhosa, não é? Seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos já ressuscitam com o seu corpo perfeito, e nós, os que estivermos vivos, e se você estiver do meu lado, lá na hora, e se eu estiver do seu lado, você vai me ver ficando alto e magrinho e bonito. Olha só. E não vai estar faltando cabelo aqui no cocuruco, aqui em cima. Que coisa maravilhosa. Essa é a promessa do Senhor, ela é completa. Ela vem assim para nós. Agora veja, vamos voltar para o meu gráfico, essa obra de arte. Vamos lá. Os vivos. O que acontece com eles?
Deixa eu pôr aqui para caber aqui. Transformados. Agora sim, os vivos transformados, os justos, com os que ressuscitaram, vão encontrar com Jesus aonde? Nos ares, e vão ser levados com ele para onde? Olha que coisa bonita. Fechou o nosso gráfico. Só essa parte. Se preparem que vai vir mais gráfico desse aí. Mas vamos lá. Agora veja. A palavra de Deus continua nos falando. A única vez que aparece a palavra arrebatados na Bíblia, se referindo à volta de Jesus, foi aquela uma, ou essa, quando está repetindo aqui. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Vou repetir o texto, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É a única vez que usa a palavra arrebatamento, ou arrebatados, quando se refere à volta de Jesus na Bíblia. Essa é a única vez. E fala que nós seremos arrebatados desse jeitinho. Ali os que estavam mortos ressuscitam, renovados, e a gente é transformado. Desculpa colocar a gente, eu tenho que me incluir. Sabe por quê? É o Senhor Deus quem vai dizer se eu vou ser salvo ou não. Mas eu tenho que ter essa esperança, eu tenho que colocar no meu coração. Não toma como arrogância não, mas eu desejo tanto isso. E eu peço ao Senhor todo dia por mim e pelos meus queridos. E você tem que fazer isso também. E é por isso que Paulo escreveu, e depois nós, os que estivermos vivos, porque você tem que se incluir entre eles. Agora a palavra de Deus diz assim: porque é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível, esse corpo cheio de defeito e baixinho e etc., se revestir de incorruptibilidade, sem pecado, sem defeito, sem doença, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que promessa maravilhosa. Você não pode encontrar isso em lugar nenhum. Só o Senhor Deus pode nos prometer isso aí, porque Ele pagou o preço através do sangue do Senhor Jesus, e Ele vai fazer isso conosco. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararem para a segunda vinda de Cristo? E agora eu quero parar um pouquinho aqui. Eu quero chamar você para prestar atenção nisso. O Senhor Deus não ameaça ninguém. Aliás, tem uma frase que eu odeio. É aquela frase que as pessoas dizem assim: escuta, cadê o João? O João agora se converteu. Nossa, depois com 68 anos de idade. Mas faz 30 que ele vai na igreja. O que aconteceu para o João converter? Deu um ataque cardíaco nele, fulminante. Aí ele salvou, quando ele estava lá quase morrendo, disse: Senhor, se eu salvar, eu entrego o coração para o Senhor. Pronto. E veio lá com aquele coração infartado e entregou para Jesus. Muitos de nós fazemos isso, né? Aí outro diz assim: já sei, não vem pelo amor. Frasezinha triste. É porque ela é verdadeira e é mentirosa. A verdade dela é que nós vamos a Deus quando temos problema. E a mentira dela é que Deus não fica aí nos ameaçando para nos chamar para perto dele. Deus não age assim. Porém, Deus nos fala a verdade. Se você já leu a história do jovem rico e de Zaqueu, você vai ver que quando o Senhor Jesus se encontrou com aquele jovem rico, a Bíblia diz que ele chegou todo animado para Jesus, para dizer: Senhor, e agora, o que eu devo fazer para ir dar a vida eterna? Mas ele pensava assim: imagina, eu guardo a lei, eu faço tudo. Ele só vai dizer assim: pode ir, meu filho, você está bem, continua do jeito que você está. E aí Jesus diz assim: uma coisa falta para você, e pegou bem no coração dele. Aquilo que incomodava, o que ocupava o primeiro lugar no coração dele, e tirava Deus. E a palavra de Deus diz em Marcos: Jesus, olhando para ele, o amou e disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem. Ou em outras palavras, arranca do teu coração, do primeiro lugar, aquilo que está ocupando o meu lugar. Falta uma coisa para você. Jesus ama e Ele diz a verdade. Por isso, querido, você me desculpa, eu gostaria hoje de dizer para você assim: fica tranquilo, vai todo mundo para casa hoje. E você vai tranquilo, porque todo mundo que está dentro dessa igreja vai se salvar. Porque imagina deixar de ir numa festa, deixar de ir não sei onde e tal, para vir na igreja, ficar aqui enfurnado, ficar aí assistindo um negócio através de uma tela. Você está salvo, imagine.
Mas eu não posso dizer, porque essa não é a verdade de Jesus. Qual é a verdade? A verdade ele não omite. E ele diz assim, que quem não se preocupa com ele, que não se aproxima dele, e não tem fé, porque não estuda a palavra dele, e não comunga com ele, que as pessoas que olham para a verdade e se afastam dela, aqueles que dizem assim, eu já sou dessa religião, para que eu vou mudar? Você não tem que estar ligado a uma religião, porque eu já disse para você, religião não é o que salva, não é a placa dessa igreja aqui que salva, não é a placa da igreja onde você está que salva você, o que salva você é a graça do Senhor Jesus, e se alguma coisa vai errado, você tem que ir pela graça, e não pela placa, é assim. Agora ele diz aqui, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, o que eles disseram? Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, a ira do cordeiro. Você já viu na Bíblia o sacrifício do cordeiro, e quem é o cordeiro? É o Senhor Jesus, e o sacrifício dele foi na cruz, mas esse dia, o dia da sua vinda, não vai ser o dia do sacrifício do cordeiro, vai ser o dia da ira do cordeiro. E por que o cordeiro está irado? Porque ele não suporta mais ver a injustiça desse mundo, ele não suporta mais ver a falta de amor nos lares, ele não suporta mais ver criancinhas sofrendo, ele não suporta mais ver mulheres apanhando, ele não suporta mais ver os lares se desfazendo, ele não suporta mais ver gente enganando gente em nome de Deus, ele não suporta mais, e é por isso que o cordeiro está irado, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ninguém pode, porque ele é o Criador, ele é o mantenedor, e ele é o nosso juiz também. Então será de fato revelado o iníquo. Se pecado é iniquidade, o que é iníquo é o pecador, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Deus é terrível, não é verdade? Jesus é terrível, não é? O que você acha? Deus é terrível? Não. Mas aqui diz que ele matará com o sopro de sua boca e destruirá pelo esplendor de sua vinda. Não dá para ocultar a verdade. Veja o que diz aqui no verso seguinte. Opa, não é o verso, é o meu gráfico. Fiquei contente de novo. Vamos desenhar de novo. Tenham paciência. Agora veja. No lado dos injustos também existem quem? Os mortos e os vivos. O que acontece com os mortos quando Jesus vier? Eles permanecem mortos. É difícil escrever isso aqui, viu? Qualquer dia eu deixar vocês tentarem para você ver. Agora aqui diz, e os vivos, o que acontece com eles? Não esquece disso. Os vivos morrem. Esse é o fim de quem? Dos injustos. E eles vão ficar onde? Só vou dizer amanhã. Vou fazer só a nuvenzinha aqui. Lá em cima é o céu, né? Se eu visse a ponta da caneta, eu ia até riscar lá, mas não estou vendo. Lá em cima é o céu. E ali embaixo, onde ficam os injustos? Esse é o dia da vinda de Jesus. O Senhor Jesus volta a essa terra. E quando ele volta, naquele mesmo, você vê, é o mesmo ponto. Entendeu? Aqui está o mesmo ponto. É o dia da vinda de Jesus. Acontece a ressurreição. Volta de Jesus, a ressurreição dos que morreram em Cristo primeiro. Depois, os vivos que não aceitaram a Jesus, que não se interessaram por Ele, ou que cuspiram no rosto dele. Os mortos permanecem, os vivos morrem, os injustos todos ficam para cá. Os outros no céu. E esses aqui aonde? Amanhã a gente vai ver. Mas eu tenho ainda uma coisa para falar para você. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Vamos deixar a Bíblia falar. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São duas ressurreições. Uma é a da vida, quando Jesus voltar, e a outra é a do juízo, quando muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quantas ressurreições a Bíblia fala? Vamos só escolher a opção. Nenhuma, uma, duas ou várias? Está claro. A Bíblia falou e nós ouvimos. A primeira é a ressurreição da vida e a segunda é da morte. Quanto tempo vai existir entre a primeira e a segunda ressurreição? E vamos deixar a Bíblia falar de novo, Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Quanto tempo? Ou seja, entre a primeira e a segunda ressurreição, tem quanto tempo de diferença? 1000 anos. E você passou de novo na sabatina. Agora vê, vamos voltar para o gráfico, para a gente poder terminar. Entre a primeira e a segunda ressurreição, que vai ser aqui, vai se passar quanto tempo? 1000 anos. E depois desses 1000 anos, o que vai acontecer? O que acontece ali? Depois de 1000 anos. O que acontece depois, você só vai saber se vier amanhã. Que hoje o nosso tempo acabou. Aí você vai ter que voltar amanhã para descobrir o que vai acontecer depois. E aonde ficou aquele povo que está ali? Onde ficaram os iníquos? E para descobrir se Deus é justo mesmo, ou se Deus é malvado, você vai ter que vir amanhã. Agora eu quero terminar com uma promessa. Qual será o cântico daqueles que serão salvos? O cântico será esse. Naquele dia se dirá: esse é o nosso Deus que esperávamos, Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse é o Senhor Jesus. Ele cumpre a sua promessa. Ele está ao seu lado. Ele guia você. Ele diz: eu sou o seu pastor. Nada vai faltar a você. Nada. Você sabe o que é nada? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Ué, mas como é que alguém anda pelo vale da sombra da morte se nada falta para ele? É porque Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Eu venci esse mundo e mostrei para você o caminho. Como você vai vencer? É isso. Agora Jesus diz: vem a mim, se você está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar você. Vem, eu vou ajudar você, vou tirar o peso de cima das suas costas. Vou aliviar você, vou perdoar. Vou colocar nas suas mãos o poder que me foi dado. E vou restaurar o mundo para você. Vou levar você para viver junto comigo, para que no lugar onde eu estou, você possa estar também. Como você pode dizer não para o Senhor Deus assim? Como? Como você pode olhar e dizer assim: Deus, isso não me interessa. Porém, incrivelmente, quem sabe aqui nesse auditório tem alguém assim. Quem sabe aí olhando através das câmeras tem alguém assim, com o coração frio, que já entrou dentro da igreja pensando assim: hoje eu estou indo aí, mas nada do que me dirão vai entrar na minha mente. Algumas vezes tem acontecido isso quando eu vou pregar. E depois alguém diz assim: pastor, você falou aquilo, sabe que tinha aqui uma pessoa, o meu tio, o meu marido, meu irmão, meu filho. E ele entrou aqui já pensando: eu não vou aceitar. Quem sabe o Senhor Jesus trouxe você aqui hoje somente para ouvir essa verdade. Porque Ele está dizendo: filho, não dá para deixar para depois, é agora. Você tem que selar um compromisso comigo e não com o seu passado. Você tem que selar um compromisso com a verdade e não com a placa da sua igreja e nem dessa igreja aqui. Você tem que selar um compromisso com o Cordeiro, aquele que morreu por você, entregou o seu sangue e dá nas suas mãos a salvação, a oportunidade da salvação. Pegou seu envelope? Eu já estou vendo alguns escrevendo. Você sabe que quando ele começa a tocar o piano, já está terminando, né? Seu cartão de decisão. Se você não tem um cartão de decisão, pega a sua lição.
A lição do curso. E se você não deu tempo de receber nem o cartão e nem a lição, enquanto eu estiver cantando, você vai orar a Deus, entregando a sua entrega nas mãos do Senhor, a sua vida, fazendo a sua entrega. E aí eu quero orar pela sua entrega. E na hora que eu for orar, você vai erguer o seu cartão e a sua mão, você já sabe como é que é. Nós vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. E você deixa o Senhor falar com você. Fala com Ele também. E se você ouvir a voz dele, não diga não para Ele. Não diga depois. Diga: Senhor, eu estou entregando a minha vida agora ao Senhor. Toma conta de mim. Enche a minha alma. Por favor. Eu não tenho poder para isso, mas o Senhor tem. Porque, Senhor, eu queria estar em pé naquele dia e olhar para o Senhor. Faça o pedido assim. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Senhor Jesus ainda está falando com você e dando para você a oportunidade. Caia diante dele, olhe para ele, dá para cima e continua pedindo para o Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Coloque o seu pensamento agora na palavra de Deus. Deixa o Senhor conduzir você aquele dia, quando Ele virá entre as nuvens com seus milhões e milhões de anjos, sentado no seu trono, com o soar da trombeta. Enquanto você daqui da terra olha, os seus parentes e queridos ressuscitam,
E de repente todos nós juntos ali olhamos para o Senhor e cantamos: glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Pega agora o seu cartão, ou então coloca a sua mão para cima, não interessa, faz a sua entrega agora. Deus amado, Senhor, às vezes olhamos para a sua palavra assim, e ela nos surpreende, porque Senhor, enquanto as pessoas dizem aí, só Deus é amor e Deus é amor, o Senhor diz que o Senhor também é juiz, e o Senhor nos diz: filho, eu não quero ameaçar você, mas saiba da verdade, filho, esse mundo vive no pecado, eu tenho que acabar com o pecado. Eu tenho, filho, que dar condições a você que me escolheu para ser o seu rei. Eu tenho que voltar a reinar aí. Senhor, toma conta da nossa vida, porque não conseguimos. Chegamos aqui, Senhor, com ideias preconcebidas, a fim de não ouvir a sua voz. Chegamos aqui, Senhor, hoje, com o coração pesaroso, porque não conseguimos confiar no Senhor, porque vemos tanta pobreza, miséria, tantos problemas na nossa vida. Senhor, toma-nos, toma conta da nossa vida e aceita a entrega que fazemos ao Senhor. Queremos estar em pé, no fim, naquele dia em que o Senhor virá. Por isso nos entregamos ao erguer as nossas mãos. Aqui está a nossa entrega e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você deseja estudar a Bíblia conosco e gostaria de ter aí na sua casa o curso Ouvindo a Voz de Deus, para poder acompanhar estes estudos, escreva para a gente. Nosso endereço é escolabiblica@novotempo.org.br ou então Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Nós vamos lhe enviar este curso totalmente de graça. Na próxima semana, nós te esperamos aqui. Até o próximo programa.